Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E trago mais uma vez a desculpa da minha filha, que a minha netinha, ela é bem agitada e é em casa do mesmo jeito. Ela, quando veio ministrar, ela disse: pai, manda Lívia mais eu, só que Lívia ia se apresentar na igreja. Eu disse: não, irmão, filho, lá alguém vai cuidar dela, mas só que pode botar 4 pessoas que ainda não tomam de conta dela, viu? Peço perdão à igreja. Da próxima vez a gente leva ela para a igreja, ela vem só, que ela ficou muito envergonhada. Disse: pai, se me chamar eu não vou mais nunca. Eu disse: não, senhora, é isso que Satanás quer fazer. E não vá pensar que Satanás não usa criança, pode ser filho de pastor, neto de pastor, que você se engana, viu? Para roubar a atenção. Conseguiu roubar a atenção, amém? Eu queria que os amados irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro do Evangelho de João 14, 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Eu vou esperar todos, hoje eu não estou com muita pressa. Amém? Que diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará o outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês, vivendo em vocês. Amém? Pode sentar em nome de Jesus Cristo. Hoje Deus me conduziu a trazer para os irmãos essa passagem, qual Jesus ele começa dizendo que está indo preparar uma morada. Todos já ministrou, eu já ministrei sobre a morada no céu, qual ela está preparada, nós que não estamos prontos. Mas hoje eu me peguei nessa promessa de Cristo. Cristo disse: eu estou indo para o Pai, mas eu estou deixando o outro, o Espírito da verdade. Pouco é falado sobre o Espírito Santo, pouco é dado a importância que ele tem sobre a nossa vida. Se lembramos do Espírito Santo quando estamos marchando, se lembramos do Espírito Santo quando estamos falando em língua, se lembramos do Espírito Santo quando está o mover dentro da igreja. Mas esse ser espiritual, da mesma importância de Cristo, de Deus, ele passa muitas vezes despercebido sobre a nossa vida. Jesus disse: eu estou subindo ao Pai, mas eu estou enviando outro que é igual a mim. Ele não disse que era diferente, era igual a Ele, para que vocês não fiquem só, para que vocês não fiquem órfãos. Eu peço ao Pai, e o Pai mandará o Espírito para ficar com vocês, não só hoje, mas para sempre. E o interessante é que nessa palavra qual nós lemos, diz que o mundo, aqueles que não aceitaram a Cristo, não podem conhecê-lo. Só vocês que entregou a vida a Ele, que pode conhecer esse Espírito. Porque quando nós se entregamos a Jesus Cristo, nós pertencemos ao Espírito de Deus, que move todas as ações espirituais da terra. Mas pouco é ministrado sobre o Espírito de Deus, pouco é ensinado sobre o Espírito de Deus. Quando se vai se ensinar sobre o Espírito de Deus, ensina só sobre dom, só fala em dom. Esse mesmo Espírito, ele está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz que a terra era vazia, coberta por uma escuridão, coberta por água, mas esse Espírito já
já andava sobre as águas. Esse Espírito, ele está no começo da terra e ele vai estar no fim para andar com a sua igreja. Para aqueles que foram selados com o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo sobre a vida do crente é o selo, a marca que pertence a Cristo. Nós temos esse Espírito para identificar para o mundo que nós não pertencemos a Ele. E esse Espírito muitas vezes ele passa esquecido nas nossas orações. Jesus diz: pedis ao Pai em meu nome. Mas esquecemos que está ali aquele que colhe o nosso choro, que pega as nossas lágrimas e leva até o Pai. Aquele que quando a gente está aflito, está triste, ele está ao nosso lado, segura nossas mãos. Quem te levanta quando está abatido, quando está triste, é o Espírito Santo de Deus. Eu vejo crente orando, pedindo a força de arcanjo, a força de anjo. Não, é o Espírito Santo de Deus que você tem que pedir ajuda. Muitas vezes oramos errado, por falta de conhecimento. Crente que diz: olha, que Deus manda um anjo quebrando barreira. Não, Deus manda o Espírito dele. Ou peça ao Espírito Santo: Senhor, Espírito Santo, vai na frente de todas as causas da minha vida. Porque o próprio Jesus Cristo diz que eu estou subindo, mas eu mandarei que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, fique com vocês para sempre. Esse Espírito, onde ele chega, em qualquer ambiente, ele muda a situação do local. Pessoas que muitas vezes é mal, é terrível, pessoas que não têm futuro algum, mas o Espírito Santo olha e vê graça sobre essa pessoa. Porque o Espírito Santo de Deus, ele conhece o profundo da nossa alma. Só Ele que pode sondar o meu e os teus pensamentos nessa noite. É esse Espírito Santo de Deus que nós convida Ele para essa igreja com louvor, com adoração e com oração. É Ele que está ao nosso lado. Ele está ao nosso nascer. E Ele está no nosso terminar, na nossa velhice. É o Espírito de Deus que conduz a vida do cristão. Mas quando o cristão ele não quer deixar esse Espírito da verdade conduzir a sua vida, a gente vê que é uma vida de derrota, uma vida fracassada. Eu não estou falando de recurso financeiro não, porque eu sempre digo aos irmãos lá na igreja, meu avô que faleceu era ajudante de caminhão. Nunca cheguei na casa dele para não ter o cuscuz, o ovo e uma cesta de banana. Ganhava muito pouco, mas nunca faltava nada. Meu pai ganhava 10 vezes mais, mas nós passávamos fome o ano quase todo. Isso que eu quero dizer a vocês, que não é o recurso financeiro que faz você ser rico. É o Espírito que há e move dentro de mim, de você, que dá essa liberdade de você dizer: somos filhos do Pai. Quando nós entendemos que nós devemos nascer desse Espírito, é como aquele encontro de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para Nicodemo: olha, tu tem de nascer do Espírito, mas tu não conheces por onde ele vem nem por onde ele vai, porque é Espírito, mas tu tem de nascer dele. Jesus ele disse: a igreja só pode ser igreja se nascer do Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Por que Espírito da verdade? Porque dentro dessa comunhão espiritual não pode haver mentira. Ele é verdadeiro. E os irmãos podem achar que a mentira só é desferida quando eu falo para alguém. Não. É quando eu digo que tem o Espírito de Deus, mas os meus pensamentos, as minhas atitudes, ela faz ao contrário, ela mente. Muitas vezes a gente peca mais com as ações do nosso corpo do que ao falar, do que ao pensar. Porque quando o Espírito move o meu e os teus pensamentos, tudo é transformado na vida do homem. A Bíblia diz bem claro, para mim e para você: se eu deixar que o Espírito de Deus dirija a minha vida, todos os meus passos, todos os meus caminhos, todas as minhas decisões vai dar certo.
se eu deixar que o Espírito de Deus conduza e dirija a minha vida, o meu casamento ele vai continuar dando certo. A minha vida social vai continuar dando certo. A minha vida dentro do ministério vai continuar dando certo. Eu não posso uma hora dizer estou cheio do Espírito e outra hora deixar que a minha natureza, a minha carne comece a sobressair. A Bíblia diz em Gálatas 5,16: feliz é o homem que deixa que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, guie todos os seus pensamentos e todos os seus passos. E ele diz mais: os dois são inimigos. Ou você aceita um ou aceita outro. Não tem como os dois conviver no mesmo ambiente. Esse Espírito Santo de Deus, ele tem pegado o homem que está lamaçal do pecado e tem transformado, dando nome, tirando muitas vezes pessoas da bebedeira, tirando pessoas das drogas, da prostituição, resgatando, dando amor, dando carinho. Mas mesmo assim as nossas atitudes entristecem esse poderoso Espírito que está ao nosso lado. As nossas ações, a nossa conduta faz que esse Espírito Santo se entristeça de tal maneira que ele tem abandonado a muitos. Ele tem permitido a muitos cair em abismo. Hoje logo de manhã eu estava olhando a rede social e vendo tantos acidentes. Morreu um, Pernambuco. Morreu um casal, tudo de tragédia de carro. E eu fiquei me deparando: Senhor, algum desses aí pode ter sido crente, ou algum desses aí são cristãos, vivem dentro da casa do Senhor todos os momentos, talvez até religioso. O religioso é aquele que na igreja tudo ele olha e diz: não pode, está errado. Mas a sua vida é totalmente ao contrário. E eu fiquei imaginando: Senhor, por quê? E veio o pensamento de trazer essa mensagem. Porque muitos, menos estando dentro da casa do Senhor, têm abandonado, esquecido o Espírito Santo de Deus. Tem deixado de lado, nas nossas cobiças, nas nossas avarezas. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo, ele falou: se você pecar contra o Pai, tem perdão. Se pecar contra mim, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito da verdade, não tem perdão. E mesmo assim, nós faz tudo que desagrada ao Espírito de Deus. É tão poderoso de tal maneira que o próprio Jesus diz: eu vou, mas mando outro que não pode pecar contra ele. Vocês disseram aqui na terra que o meu poder vem de Beelzebul, que Deus não se importa com vocês, mas esse que está vindo, vocês não podem pecar contra ele, porque a santidade de Deus, o Espírito de Deus é a santidade de Deus que habita entre mim e você. Por isso que eu e você tem de ser santo, andar santo, para que o Espírito Santo habite sobre a nossa vida. A Bíblia relata que Moisés, ele teve um encontro com esse Espírito Santo de Deus. Quando ele teve esse encontro com o Espírito de Deus, ele vê o Espírito queimando sobre uma sarça, queimando sobre uns gravetos. E ele se aproxima e diz: oxe, que fogo é esse? Que ele queima, tem calor, mas não consome. Esse é o Espírito do Santo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Espírito da verdade que está sobre a mim e sobre a tua vida. Naquele tempo, no Velho Testamento, a ação do Espírito Santo de Deus precisava de um sacerdote ou um profeta para ele ser manifestado. O profeta, ele orava ao Pai, o Espírito Santo dava revelação. O sacerdote pegava a essência, pegava o sacrifício, ia num lugar santíssimo dentro do templo, queimava a oferenda, queimava, e assim nossos pecados seriam perdoados. Mas agora no Novo Testamento,
Livro de Hebreus 9 em diante, diz que o nosso Senhor Jesus Cristo foi o grande sacerdote que entrou dentro do lugar santo dos santos e sacrificou pela única vez, para que o Espírito venha sobre mim, sobre você, não só por um momento, mas para sempre. Esse Espírito está sobre mim e você, porque o sacrifício foi queimado, não só mais, não várias vezes, mas uma vez só. É o grande sacerdote Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele sacrificou a ele mesmo, para que eu e você tenha comunhão com ele. E quando a gente, ao momento da ceia, nós faz a representação do sacrifício de Cristo na terra. Ao cear não é nada mais do que fazer uma simbolização, um símbolo daquilo que é sagrado, do sacrifício de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo entrou no santo dos santos, para que o Espírito dele pudesse descer ao meu e a teu favor. E a gente vai se deparando com muita situação dentro da palavra de Deus. A gente vê que a mente, quando é controlada, pelo Espírito de Deus, quando eu permito que a minha carne controle todas as minhas ações, lá em Gálatas 5:19, diz que o homem, ele não consegue mais ser fiel, nem a Deus, nem a si mesmo. A meu desejo da minha natureza, ela começa a produzir todo tipo de coisas que não presta: avareza, mentira, derrota, dores, farra, prostituição, tudo aquilo que é contra o Espírito. A natureza humana, ela quer sim, ao destruir a minha e a tua vida. Mas se nós se permitir que esse Espírito ande ao nosso lado, mesmo no momento das nossas fraquezas, mesmo no momento que você achar que tudo está perdido, ele vai estar ao teu lado. A Bíblia diz que ele colhe as lágrimas de cada um que se encontra aqui. E se você não souber orar, ele colhe o teu choro e o teu gemido e leva até o Pai. Mas não se perde uma gota das tuas lágrimas. Se encontra no livro de Romanos 8, capítulo 26, que diz assim também: o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas. Por isso não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemido que ninguém pode ser explicado por palavra, pede a Deus ao nosso favor. Glória a Deus. Esse Espírito, quando nós não sabemos se expressar, ele ainda pede a Deus ao teu favor. A Bíblia diz que tudo que há de bom em mim não vem de mim mesmo, mas vem do Espírito de Deus. Salmo 16, capítulo 1 e 2: o que há de bom em mim não vem de mim mesmo, mas vem desse Espírito que habita em mim e em você. Davi, um tempo, ele ficou tão assustado, tão nervoso, tão perturbado, que ele orou ao Senhor e disse: Pai, não afasta de mim a tua presença. Que a presença de Deus está aqui no ambiente. Mas o mais importante, Davi gritou bem alto: e que teu Espírito não retire de mim. Porque o Espírito de Deus é que dá força ao homem e à mulher. O Espírito de Deus é que tem levantado muitas mães, muitos pais. O Espírito Santo de Deus é que tem nos levantado, dado força para que nós continuemos orando por aqueles que ainda estão no mundo. Quando todo mundo olha e diz: olha, teu filho não tem mais jeito, teu pai não tem mais jeito, tua mãe não tem mais jeito, mas o Espírito Santo de Deus, ele continua insistindo na nossa vida, para que nós insista por a vida de alguém. Nós só luta porque nós temos alguém ao nosso lado. Mesmo que
o campo, as batalhas sejam de tal maneira que você se assuste. O empregado de Eliseu, ele olha para os campos e ele vê uma multidão de um exército. Mas Eliseu diz: olha, abre teus olhos. Abre teus olhos, seja mais espiritual, que você vê aquele que tem Deus. Aquele que tem Deus. Aquele que há em nós é maior do que está aí fora. Aleluia. Porque esse Espírito, ele tem dado força todos os dias a todos que aqui se encontram. Muitas vezes a gente acha: não, eu vou para a igreja porque eu vou. Não, você vem guiado pelo Espírito. Mesmo que a tua mente, o teu corpo te coloque em outra situação, mas o Espírito Santo que está habitando sobre a tua vida, ele geme por a comunhão dentro da casa do Senhor. Mas o homem que deixa que a mente o controle, ele não tem o mesmo desfecho, ele não tem a mesma graça que o homem controlado pelo Espírito. Porque o homem controlado por o Espírito, ele começa a produzir fruto. Gálatas 5:22 diz: fruto do Espírito é bondade, é mansidão, honestidade, aleluia, amor um pelo outro. Isso é fruto do Espírito. Mas o homem que deixa que a mente, a sua carne o controle, a gente pode ver aqui no mesmo livro, Romanos 8:6 diz que as pessoas que têm a mente controlada pela essa natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas quem tem a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Está entendendo, irmão? Não é só estar dentro da igreja, porque você pode morrer espiritualmente se deixar que o teu eu, ou teu ego, ou você sabe mais, ou você é melhor do que alguém, você louva mais, você prega mais, você ora mais, você serve mais. Se você se achar que é melhor do que alguém, você já está começando a deixar que a tua natureza comece a te controlar. E tem pessoas, muitos dentro da igreja, que está morto espiritualmente. Ele pode ter até função dentro da casa do Senhor, mas está como um robô automático. Ele não tem mais prazer, ele não tem mais vontade de exercer o seu cargo ministerialmente. Ele não tem mais vontade de louvar, não tem vontade de orar, porque está morto espiritualmente. Temos de orar por essas pessoas que estão fracos na fé. Mas aqueles que deixam que o Espírito de Deus domine a sua vida, as promessas do Senhor é vida eterna. As promessas de Deus é morar com Jerusalém. As promessas de Deus é no meio das nossas angústias, mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, é do teu lado. Esse é o Espírito da verdade. Jesus, ele diz bem claro: eu não deixarei vocês abandonados. Eu não vou mandar um diferente, eu vou mandar o outro que é igual a mim. Eu pesquisei, mas a minha língua não diz as palavras que eu quero. Por isso que eu estou dizendo igual a mim. Ele é igual a Jesus Cristo, não há diferença. E mesmo assim nós desprezamos Ele, com as nossas mentes, com as nossas ações, sendo infiel a Ele. Nós somos infiel a Cristo quando nós não recebemos a palavra. Nós somos infiel a Cristo quando nós não aceitamos a palavra dEle. Nós somos infiel a Deus quando não aceita Cristo. E somos infiel ao Espírito Santo quando as atitudes da gente não demonstram que somos sacerdotes de Deus. Verso 7 diz, olha, escuta direitinho, amados irmãos. Romanos 8. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se torna inimigo de Deus, pois não obedece às leis de Deus. De fato, não pode obedecer a Ele. Está entendendo, amados irmãos? Quantos não estão por aí sendo inimigo de Deus? A Bíblia está aberta.
As orações está orando, mas é inimigo de Deus. Porque a mente está controlada por cargo dentro de igreja. Quando eu estou falando em igreja, irmão, os irmãos têm que entender que não é só essa igreja, é a igreja. Pessoas lutando por cargo, pessoas lutando por posições, falando mal do irmão, falando mal da irmã. Pessoas querendo ser alguma coisa. Quando você quer ser alguma coisa, nesse mundo espiritual você está fora. Você está com a mente cauterizada, se tornando inimigo de Deus. Se alguns irmãos quiserem acompanhar, abre no livro de Isaías. Isaías 63, versículo 10, que fala sobre aqueles que são inimigos do Senhor, aqueles que não obedecem à lei do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão afastados da misericórdia e da graça do Deus Todo-Poderoso, pessoas que são incapazes de obedecer, pessoas que são incapazes de deixar que esse Espírito habite e more sobre a tua vida. A Bíblia diz que, eu vou ler também para a gente fazer a leitura junto. Mas eles se revoltaram contra Deus, ofenderam o Santo Espírito, por isso Deus se torna inimigo deles e começa a lutar contra eles. Olha que palavra, irmão. É de tal maneira ofender o Espírito de Deus que Deus começa a lutar contra essas pessoas. Como eu posso ofender a honra de Deus? Como eu posso ofender o Espírito Santo do Senhor? De tal maneira que ele começa a lutar. Jesus falou bem claro: peca contra mim, tem perdão. Peca contra o Pai, tem perdão. Mas contra o Espírito Santo de Deus, Deus vai lutar contra você. Tem muitas vezes, meus amados irmãos, que as igrejas por aí afora estão virando inimigo de Deus, botando todo tipo de gente para ministrar a palavra, botando mandinga, simpatia dentro da igreja, fazendo todo tipo de adoração dentro da igreja. E essas pessoas têm se tornado inimigas de Deus, porque não estão adorando mais o Espírito Santo do Senhor, fazendo movimentos para atrair gente para dentro da igreja, e tem até atraído muitas pessoas, mas essas pessoas estão se tornando inimigo de Deus. A pessoa vai para a igreja, passa 10, 20 anos e não tem uma vitória. Tem coisa errada, amados irmãos. Uma vida sempre de derrota, não tem vitória no trabalho, não tem vitória em casa, não tem uma vitória espiritualmente, não cresce espiritualmente, não aprende a orar, não aprende a louvar, não tem vontade de ler a palavra de Deus. Isso quer dizer que tem algo espiritual, ou matando a tua vida, ou Deus está pelejando contra aqueles. A Bíblia diz que eu tenho que ser amigo de Deus, para que eu possa me tornar filho de Deus. A Bíblia diz que aqueles que conseguem passar por as aflições dessa terra, auxiliado pelo próprio Espírito de Deus, se torna filho de Deus, e Deus se torna pai de cada um que se encontra debaixo da mão poderosa dele. Livro de Apocalipse 21, a partir do verso 7 em diante, ele diz bem claro: aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente: eu serei o Deus dele, Pai, e eles serão meus filhos. Mas o verso 8 diz: das mentes controladas. As mentes controladas, aqueles que são avarentos, aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que andam na feitiçaria, na iniquidade, que andam na mentira, que andam na prostituição.
esse será pegado, jogado no lago onde queima o fogo e o enxofre. Pessoas que estão dentro da igreja, mas mesmo assim vão ser lançados. Esses dias eu estava estudando um pessoal que faz teologia, negócio de teologia, e sabe que teologia, cada teólogo tem uma cabeça, tem uma mente, mas isso é uma coisa bem interessante e eu fiquei guardando. A Bíblia diz que morre e segue o juízo do ímpio. A gente vê aquela passagem de Lázaro e o rico, e a gente vê que na própria palavra do Senhor diz que Deus pegará Satanás, todos os moradores do inferno, e lança no fogo e no enxofre. E onde está o julgamento? O julgamento é a separação que Jesus Cristo deixou na própria palavra dele. Deus vai julgar o seu povo, vai arrancar o joio de dentro do trigo. Deus vai tirar, separar aqueles que são daqueles que não são. Deus vai tirar o lobo do meio das ovelhas dele. Jesus já deixou. O julgamento vai ser para os crentes, aqueles que são fiéis e aqueles que são infiéis à sua lei, aqueles que são infiéis à vontade de Deus, aqueles que não podem obedecer, aqueles que ignoram o Espírito da verdade. Será que as nossas atitudes hoje agradou o Espírito Santo de Deus? Ou nós deixou que a nossa ira, a raiva, o descontrole entristecesse esse Espírito Santo? Um Espírito Santo, antes de você nascer, ele já movia sobre as águas. Um Espírito Santo que já tem dado força. Um Espírito Santo que tem mostrado as maravilhas do mundo, a maravilha espiritual para muitos que estão aqui dentro. Um Espírito Santo que ele nos auxilia, nos dá força. Efésios 4:11 diz que ele tem pegado muitos para ser doutores, outros para ser profeta, outros para ser ensinador, outros para ser pregador, mas que tudo seja para o bem espiritual. Glória a Deus. Qual eu citei no começo, 1 Coríntios, verso 12:4, diz que esse Espírito não só nos ajuda, mas que ele também dá dom àqueles que abrem o seu coração. Ele diz: para um eu dou dom de mestre, para um dou dom de profeta, para um dou dom de língua, para um dou dom de maravilha. Esse Espírito Santo, ele quer algo mais com cada um que se encontra aqui. Ele quer distribuir dom nessa noite. Ele quer te abençoar com dons espiritual, para que você possa louvar, possa cantar. Mas mesmo 1 Coríntios 14 em diante, diz claramente: se eu louvo, se eu canto, se eu choro, se eu gemo, tudo seja para o crescimento da obra de Deus na terra, para o crescimento da igreja. Esse Espírito Santo, ele não só é pai, mas ele é amigo, aconselhador, psicólogo, médico. Quantos não têm sido curados dentro da casa do Senhor, através da mão poderosa do Espírito de Deus? Ele tem arrancado câncer e não tem ficado marca de cirurgia. Ele tem entrado dentro de mente perturbada e não tem ficado marca algum. Esse Espírito Santo, ele também é advogado. Tem tantos irmãos que têm botado causa na mão dele, e ele tem vencido para mim e para você. A Bíblia diz que esse Espírito Santo de Deus também ele é juiz. Ele tem batido sentença ao teu favor. Mesmo que Satanás pegue, mesmo que Satanás se agarre, mas ele tem batido sentença ao teu favor. O teu parente vai chegar por essas portas para glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que esse Espírito Santo, ele também é psicólogo. Você chega no seu quarto, se ajoelha, e você diz: Espírito Santo, eu quero 30 minutos de terapia com o Senhor. Eu começo agora a contar
o meu sofrimento, as minhas angústias. E no final você se levanta cheio da presença. Se levanta cheio de graça. Se levanta cheio de coragem. Os projetos, agora você começa a dar andamento. As coisas que estavam paradas, você bota para andar. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele tem dado sonho, como deu a José. Tem muitos aqui que tem sonho. Pois não é bem que vem de você mesmo. É o Espírito Santo de Deus dizendo: vai isso acontecer na tua vida. Isso vai acontecer na tua vida. O Espírito Santo de Deus tem dado sonho. E você tem sonhado com bens, com maravilha dada pelo Espírito Santo. O amigo, ele pode até te abandonar. A mãe, é muito difícil abandonar, mas tem mãe abandonando por aí. O pai nem se fala, o pai é o primeiro a abandonar. Mas esse Espírito Santo sempre está ao teu lado. Mesmo quando está chorando, a Bíblia diz que esse Espírito Santo, ele vem com gemido inexprimível ao teu lado, ao teu favor. Esse Espírito Santo não tem nos deixado um minuto. Mesmo quando eu digo assim: Senhor, eu sou tão fraco, eu sou tão infiel, mas Ele está ali ao nosso lado. Ele diz: filho, faz isso. Filho, se apruma nisso. Filho, eu preciso que você melhore nisso. Mas eu preciso escutar essa voz, para que eu não me torne inimigo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor, ele tem sido psicólogo, médico, advogado, juiz e amigo. E ele ainda tem sido companheiro, de tal maneira que ele ainda tem selado o teu casamento com Cristo, dando força. Eu estava esses dias pensando nas minhas fraquezas. Eu disse: Senhor Espírito Santo, como é difícil servir ao Senhor. Como é difícil servir ao Espírito, aquele que você não vê. Será que em algum momento da minha vida as emoções têm tomado conta de mim e eu tenho dizido e crido que é o Senhor? Mas no mesmo instante o Espírito Santo de Deus é lindo. Eu abri a palavra de Deus e lá estava o Salmo 91. Aqueles que habitam na segurança do Altíssimo. Meu irmão, quando eu li isso, eu comecei a me arrepiar e eu disse: Senhor, me perdoa, porque eu falo de coisa que eu não conheço. Você entende que Jó disse? Jó disse: eu sacrificava, eu falava, eu acreditava de ver falar, mas agora eu sei que esse Espírito envolve mim. Eu sei que esse Espírito fala comigo. Eu sei o que o Deus Todo-Poderoso move ao meu e ao teu favor. Agora sim, eu sei o poder que Deus pode fazer na vida de alguém. Quando você pega um drogado, que ele é usuário de droga todos os dias, quando ele passa de ser usuário, ele vira a ser dependente totalmente das drogas. Ele começa a roubar. Ele pode ser honesto como for mesmo, mas se ele virar tão dependente, ele começa a roubar, porque ele não tem mais força para trabalhar, para manter o vício. Ele começa a roubar, ele começa a pedir e começa a mentir. Mas o Espírito de Deus, ele tem colhido essas pessoas que muitos não dão nada, e tem transformado em grandes homens e mulheres de Deus. Mas são entregas pessoal a esse Espírito de Deus. Ele tem tirado pessoas do lamaçal do pecado de tal maneira que a gente olha e a gente fica assustado. Mesmo conhecendo as ações do Espírito Santo, nós começamos a ficar assustados de ver uma pessoa que era mal falado, uma pessoa desprezada muitas vezes dentro de casa, e agora ele tem respeito dentro de casa. Ele agora fala da palavra de Deus. Eu tenho um membro na igreja que ele usou droga há mais de 20 anos.
Ele disse: pastor, na rua eu apanhava, pedia dinheiro emprestado a um, pedia a outro. E ele trabalha ali botando umas bancas na feira. E depois que o Espírito Santo de Deus teve um encontro com ele, ele disse: pastor, as pessoas que me chutavam, as pessoas que me ignoravam dentro do mercado 18 de agosto, me oferece carne fiada, pastor, é 100, é 50, fica me adulando, pastor, eu não tinha confiança de pegar um osso velho. O nome dele é irmão Luciano, alguns conhecem por irmão Negão, homem digno. Ontem eu disse na reunião, um dos melhores obreiros que eu tenho. Não tinha confiança de ninguém. E hoje as pessoas adulam para ele comprar. Hoje as pessoas botam ali no carrinho dele 1.000, 2.000 de mercadoria, manda ele levar, leva em tal canto. É isso que o Espírito faz. Ele dá nojo à vida antiga, as perdição, aquilo que pecava, aquilo que afastava o Espírito Santo, agora começa a dar nojo. E a vida é uma vida de transformação. E como é na vida daquele irmão, começa agora a produzir. O irmão Luciano produziu honestidade. Está entendendo, amados irmãos? Na vida dele foi honestidade. E na tua e na minha o que vai ser? É dons do Espírito de Deus. É fruto que começa a ser produzido. Tem pessoas que vai produzir vai produzir 30. Tem pessoas que vai semear vai colher 70. Tem pessoas que vai produzir e vai ser 100. Mas vai produzir, porque o Espírito Santo de Deus, ele está garantindo a colheita. Como é bom dizer: o Espírito de Deus habita em mim. Como é bom, meus irmãos, você abrir a boca. Agora abrir a boca com autoridade, dizer: o Espírito de Deus mora em mim. Se ele mora em você, não há mentira sobre a tua vida, há verdade. Você pode até errar, mas no mesmo instante o Espírito Santo de Deus, ele te acusa, e você começa a pedir perdão a Deus. Esses dias eu estava dizendo a uma pessoa: pastor, crente, fiel, mas pastor, nesse assunto eu sou fraco. Nesse assunto eu sou fraco. Pastor, o que é que eu faço? Eu disse a essa pessoa: qual assunto você é fraco? Nisso. Pois eu vou dizer a você: o Espírito de Deus só vai habitar dentro de você quando você for forte nisso. Mas pastor, sinta a presença. Sim. Oxe, quem não sente a presença? Se você faz uma fogueira aqui, todos que estão ao redor sentem o calor dela, mas não quer dizer que a chama está dentro do seu coração. Aleluia. Sentir a presença dentro da casa do Senhor é para todos, isso. Mas habitar é para aqueles que guardam a palavra de Deus. O próprio Jesus diz: uma fonte, ela não pode se dividir em duas águas. Não, quando a gente pega isso aqui, até a gente mesmo que está pregando fica assustado. Não pode se dividir em duas águas. Ou ela é doce, ou ela é amarga. Está entendendo, amados irmãos? É por isso que eu digo aos amados irmãos: eu tenho que me juntar mais nos pés do Senhor. Eu, como pastor, tenho que juntar muitos pés na presença de Deus, para que meu dia esteja garantido na presença de Deus. Porque no dia que eu achar que eu estou pronto, eu estou errado. Eu sou necessitado todos os momentos da minha vida desse maravilhoso Espírito de Deus. Sem ele eu já tinha caído em todo tipo de tentação dessa carne. Esses dias eu disse à minha esposa: 16 anos que eu não bebo álcool, e eu amanheci com um gosto de álcool na minha boca. Aí eu contei para minha esposa, disse: misericórdia, está repreendido. Disse: não precisa repreender não, filho. Tem nem tudo para se repreender não. É a nossa carne lembrando o nosso passado. Mas eu tenho de ser mais forte que a minha carne. Uma coisa, 16 anos, você começa a sentir o gosto. Isso é o cão querendo tirar eu e você da presença de Deus.
Ah, pastor, só não ora não? Oro, quem tem uma vida de oração, pastor tem que ter uma vida de oração, mas mesmo assim eu sou tentado todos os momentos. E o maior inimigo, já disse aqui, não é Satanás da tua vida. Não se engane disso. Satanás é como diz aquela história, ele só amarrou o jumento, ele só desamarrou o jumento. O jumento foi que fez o estrago no roçado. O maior inimigo de você é a sua natureza. Satanás ele só faz botar ali, ó. Botou. Pronto. A tua natureza fica olhando, vou, não vou, termina indo. É a sua natureza. Quando você aprender a lutar contra ela, você vai ser bem sucedido espiritualmente. E que a graça de Deus e a misericórdia de Deus, pelo poder, auxílio do Espírito Santo. Eu agradeço essa oportunidade nessa noite, em nome de Jesus.